Meninas, uma palavra que define o sentimento de vocês hoje. Você. Sozinha. Desespero. Abandono. O Cidade Alerta Goiás vai contar hoje a história de 3 adolescentes, unidas por um destino terrível, o do abuso sexual, o do estupro. Meninas que vivem e viveram em lares adotivos, principalmente em orfanatos. E foram assim que elas se conheceram. Só que, infelizmente, nenhuma delas teve um futuro que desejava, que era ter uma família. Simplesmente isso, ter uma família. A sua idade, por favor. 14. A sua idade? 16. 14. 14 anos de idade, 16 anos. Vocês duas são irmãs. Sim. Biológicas. E você? Adotiva. Adotiva. Vocês se conheceram onde? No orfanato. Em qual cidade? Anápolis. Ficaram amigas, porque todas têm uma mesma história de criança, de infância. São meninas que, desde pequenininhas, 6 anos de idade, viviam em lares em que as mães eram alcoólatras, eram espancadas. Você se lembra de criança, quantas vezes você já apanhou da sua mãe? Foi 10. 10 vezes? Foi 10 vezes. Quando a gente fala em apanhar, a gente fala às vezes uma palmada, alguma coisa, um corretivo que os pais costumam dar nos seus filhos. Apanhar para você significava o quê? Espancamento. Como? Como assim, bater de pau, assim, de tacar pedra, pegar a faca. Isso pra mim... Pegar a faca. É, pegar a faca. Essa mãe já pegou a faca pra mim já pra me matar. Isso é sua mãe biológica? É isso mesmo. Com quantos aninhos você se lembra de ter ido pro primeiro orfanato? Com 5 anos, saí com 12. Sem contar que essas meninas, hoje adolescentes, quando crianças eram obrigadas a viverem como mendigas, né? Pedindo esmolas na rua. A mãe de vocês falava o que para vocês? Hoje vocês vão pra rua porque hoje eu preciso de dinheiro. Como é que era? Sim, é que quando ela não trabalhava. Mas bebia? Aham, sim. Pra a gente... sustentar o vício? Aí ela mandava a gente pra rua, pra catar latinha, pra arrumar dinheiro com alguém. Aí a gente dava o dinheiro pra ela. Com quantos anos, meu anjo? Me perdoa. Foi com 5 anos que eu comecei. 5 aninhos de idade. Ela estava com 5, você tinha 7 anos de idade. Foi nesse período em que alguém viu a situação de vocês e denunciou. Denunciou para quem? Denunciou para o Conselho Tutelar e para a polícia. A partir desse momento, vocês foram levadas para o orfanato. Aí a gente foi para ouvir a juíza, a mulher lá, para falar o que acontecia. Então a gente falava tudo para ela. Então ela falou simplesmente, vocês vão para o orfanato. Nessa hora, quando veio essa notícia, você pensou assim, você que é mais novinha, eu sinto muito sentimento no seu olhar. Você que é mais novinha, você sentia assim, feliz de sair daquela casa em que você apanhava e era obrigada a fazer coisas que você não dava conta, ou você ficou triste? Eu fiquei triste. Por quê? Porque, tipo, eu gostava muito da minha mãe. Apesar de tudo? Apesar de tudo. A gente vivia com ela, a única pessoa que a gente tinha no mundo. Mas o meu pai, ele vivia só trabalhando. Aí, a única pessoa que a gente tinha que ficar é com ela. Aí, no dia que a gente foi pro primeiro instituto, ela me deu conselho. Ela falou, não, é melhor a gente ficar protegida do que ficar na rua, você concorda? Eu nem sabia falar direito, eu só balançava a cabeça, porque eu vivia só de cabeça baixada. Você se lembra quantas vezes você foi tirada da sua casa pelo Conselho Tutelar e levada para um orfanato? Mais de 7 vezes. Você entrou com 7 aninhos de idade? Isso. Ficou até quanto tempo no orfanato? Ficou uns 2 anos, uns 2 meses por aí. 2 meses em média, você ficava no orfanato, sua mãe fazia o quê? Ela ia atrás da justiça, olha, eu quero as meninas de volta, eu vou melhorar, não vou mais beber, não vou bater. Isso, ela ia atrás, procurava e pegava e falava que ia melhorar. Nos tempos atrás a gente pegava, percebia que estava mudando, mas só que do nada, quando chegava de sexta para domingo, ela piorava. Prometia que ia melhorar, quando via, acontecia as mesmas coisas. Então a gente pensou assim, nossa, minha mãe falou que ia mudar, mas mudou, foi nada. Então a gente ficava pensando, a gente vai passar a mesma coisa de novo, fome de novo, sede de novo, não tomar banho de novo. Qual foi a última vez que vocês saíram dos braços da mãe de vocês e foram definitivamente morar no orfanato? Foi com 12 anos. Aí a sua mãe já não foi mais atrás? Não foi mais atrás. Ela desistiu de você? Desistiu. Foi com 12 anos que foi meu abuso sexual. Eu vou começar então agora a falar de coisas que já é super pesado que a gente está ouvindo, né? Eu tenho certeza, você que está em casa e tem uma família e trata bem os seus filhos, você sequer consegue imaginar o que é a realidade dessas garotas. Com 12 anos de idade, a sua mãe, você teve uma briga com a sua mãe, antes de ir definitivamente para o orfanato,
e falou, mãe, eu vou morar com meu pai. Isso. Você tinha um contato bom com seu pai? Meu pai era ótimo comigo. Meu pai Nunca tinha tentado fazer nada com você? Nunca. Vocês estão diante de uma adolescente de 16 anos que já foi estuprada por 2 homens na vida. Situação complicada para você. Com 12 anos de idade, você foi morar com seu pai. No primeiro dia na casa do seu pai, o que aconteceu? No primeiro dia, deu meia-noite, 1h da manhã, meu pai me chamando. Filha, aí eu levanto e vou diretamente pro quarto do meu pai e falo, senhor, aí ele fala, senta aqui do meu lado. Eu, não pai, eu não quero, eu não vou. Você sentiu que tinha alguma coisa estranha? Eu senti que tinha alguma coisa estranha. Por quê? Porque eu tava sentindo um calafrio no corpo e eu sentia, meu Deus, ele vai me tocar? Então eu fui pro meu quarto e sentei na cama. Minutos depois, ele levanta da cama dele e vai diretamente no meu quarto. Então, diretamente, foi esse ponto que o calafrio aumentou, o medo aumentou e o desespero. Aí ele falou, filha? Filha, e tocou em mim. Então, foi isso que eu corri com medo. Ele me puxou e eu caí de boca no chão. Naquele tom, ele fez o que devia ter feito, me estrupou. Você foi estuprada no chão? Foi estuprada no chão. No chão da sala? Isso, com dor, sentindo dor, muita dor. E você falava, pai, para, pai, não faz para, isso, pai. Por favor, para, tá doendo. É a mesma coisa de continua. Então, isso doeu muito. Isso vai ficar no resto da minha vida, porque não apaga. E no dia seguinte eu fui embora, fugi de casa. Você contou pra sua mãe? Eu contei pra minha mãe. Eu fui pra Também não resolveu muita coisa? Não. E simplesmente, ela ligou pra ele, ela pegou e contou pra ele. Então, ele me segurou, ela tirou minha roupa e me bateu. Depois de você contar que você havia sido estuprada no chão da sala da casa do seu pai, pelo seu próprio pai, a sua mãe se revoltou e os dois, ele segurando você, você nua, você apanhou, você foi espancada. E eu fiquei toda roxa. Nesse dia que você foi espancada, levou uma grande surra, os vizinhos ouviram e levaram o caso para o Conselho Tutelar, que foi então que conseguiu tirar vocês desse lar de monstros. E daí o juiz falou que vocês não voltam mais para casa. Isso para mim foi um alívio, ao mesmo tempo foi um desespero de choro. Eu chorei muito. Eu amo muito a minha família até hoje. Mas por que você é tão dura? Com tanto sofrimento que você passou. Eu te percebo uma menina muito dura. Porque se você não for forte, você nunca vai enfrentar os seus obstáculos pela vida. Você tem que mostrar que você, mesmo que você sofreu no seu passado, você não tem que desabafa. Mostra que você é mulher, mostra que você pode. Não é por causa que você sofreu um problema no seu passado. Você ainda não é uma mulher, você sabe. Eu sei. Você é uma adolescente. Mas eu falo o que você quer. Mas, sim, você tem que mostrar que você é forte. E vocês, então, se conheceram neste orfanato em definitivo? Foi. Você foi a primeira menina a ser adotada pelo caso do segundo estupro dessa jovem aqui de 16 anos. Você foi a primeira filha adotiva do casal, do Paulo, morador de Nerópolis. Sim. Como é que foi esse contato com o Paulo no orfanato? Na primeira vez, sim, foi me visitar. Aí tá, falava assim, vou te levar pra passear, pra ir pro shopping, pra praia e tá. Aí eu peguei e cristei. Ele chegou no orfanato num final de semana, ele e a esposa. Eles tinham vontade de adotar um filho, é isso? É. Eles não podem ter filhos? Não, a Maria pegou e falou assim, é o seguinte, Paulo, se você quiser levar, você pode levar. Aí pegou, tá, me levou, aí pegou. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu já olhei pra cara dela assim, porque ela tem a cara fechada, né? Falou assim, não. A esposa do Paulo? Pegou e falou, não, eu quero ir embora. Aí pegou e falou assim, não, você não vai embora mais não, você já foi adotar. Eu falei, mas como assim, meu papai nem saiu? E até hoje, nem meu documento saiu, até hoje. Ou seja, sua adoção também, pelo que eu entendi, é uma coisa ilegal. Foi uma coisa de entregar vocês para essa família para começar os abusos. Do momento em que você foi adotada, o dia que você foi adotada, a relação de vocês era maravilhosa. Você viveu como filha durante um ano. Foi um ano. Um ano feliz. Foi um ano feliz. Quando foi que virou um pesadelo? Pesadelo, assim, depois que a minha chegou, ele começou a fazer isso. Na primeira vez que ele mexeu comigo, foi depois, assim, ele falava assim, mostra seus peitos aí. Eu falei, né, pegou e puxou minha toalha. Ela já está contando um passo mais à frente aqui da história, porque é o seguinte. Essa menina de 14 anos, que foi a primeira a ser adotada, ela viveu durante um ano como se o lar fosse uma coisa maravilhosa, esse homem não encostava a mão nela, enfim, ela não era agredida como era agredida na família, pela família biológica. Porém, depois de um ano, no mesmo orfanato
lá em Anápolis, em que ela estava, o Paulo falou assim, olha, vamos lá porque eu quero conhecer as suas amigas do orfanato, porque ele tinha a intenção de adotar outras 2 filhas. E foi dessa forma que aconteceu. Ele foi no orfanato, conheceu as 2 irmãs biológicas e as levaram para casa também. Sim. No primeiro dia que as 2 chegaram na casa, o que aconteceu? Foi assim, nós saímos de noite, foi comer, nós foi na pizzaria, aí tá. Aí nós tirou foto, começou a brincar, aí nós foi pra casa. As 3 estavam muito felizes. Tá muito feliz. Aí tá, nós dormimos no outro dia que começou. Aí eu fui espancada. Um dia após vocês 2 chegaram? Foi. Começaram os abusos. Começou o pesadelo. Quem foi a primeira pessoa abusada? Eu. Paulo? Você. Como é que foi? Foi um pesadelo, foi tipo que ele brincava, né? Ficava brincando e tá. Eu falava, não, é coisa de pai, né? Porque Aí, você não tinha um pai. Porque eu não tinha um pai que fazia isso. Aí tá, levamos em consideração. Aí teve um certo dia que eu fui pra brincar com ele. Aí ele me pegou no colo, ele foi brincando e foi brincando. Aí ele ficava brincando de jogar no lixo, quer me jogar no lixo, no latão de lixo. Aí teve um dia que eu fui brincar com ele. Aí ele me pegou no colo e foi me jogar no lixo. Aí ele pegou e já foi com uma modulação de tentar, entendeu? Ele desabotou o meu sorte e enfiou a mão lá dentro. Das partes íntimas. Das suas partes íntimas. Sim. Nessa hora, como é que ficou o coração, minha filha? Meu coração acelerou. Eu falei, meu Deus. Você falou pra ele assim, pai, isso tá errado. Eu falei, não, pai, me solta. Eu tava desconfiando. Eu falei, não, gente, de novo não, pelo amor de Deus. Aí, porque eu já fiquei sabendo do caso dela. Eu falei, não, comigo não, meu Deus, comigo não.